No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre dor no corpo e a relação que elas têm com a ansiedade. As pessoas ansiosas costumam se queixar de sentirem dores pelo corpo. Se você é uma pessoa ansiosa, talvez você sinta dores que migram de uma parte do corpo para outra. Se isso acontece com você, escreve aí nos comentários para eu te conhecer melhor. Algumas pessoas sentem dor de estômago, dor de cabeça, dor no pescoço. E por conta dessas dores, começa uma peregrinação por diferentes especialistas. Fazem diferentes tratamentos, tomam remédios e nada adianta. E olha, se você não sabia, isso é muito comum em pessoas que sofrem com ansiedade. Essas são algumas das dores causadas pela ansiedade excessiva e elas podem se tornar crônicas. E nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre esse assunto. Quais são as principais dores causadas pela ansiedade quando ela se torna patológica? E você vai entender por que essas dores são tão comuns nas pessoas que sofrem com excesso de ansiedade. Muitas vezes as pessoas que sofrem com essas dores crônicas sem causa clínica aparente ouvem dos médicos que isso é psicológico. E aí a pessoa fica se sentindo culpada porque entende que está causando essa dor em si mesma. Veja, isso não é verdade. Você não inventa dores. O que o médico quer dizer é que se a causa não é clínica, então a causa das suas dores é psicológica. Então, eu vou te ensinar hoje nesse vídeo de que maneira você pode aprender a treinar o seu cérebro para enfrentar essa situação sem que você precise se encher de remédios que só aliviam momentaneamente o desconforto causado pela dor. Você vai aprender como modificar o seu funcionamento para melhorar essa sensação de dor e diminuir a sua ansiedade. Se você não me conhece, meu nome é Vânia Calazans, eu sou psicóloga clínica, especialista pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo e especialista em transtornos da ansiedade. Ao longo desses mais de 35 anos de prática clínica, eu tive o privilégio de atender milhares de pessoas, pacientes e alunos dos meus cursos online que sofriam com dores crônicas por conta da ansiedade. Essas pessoas já tinham procurado inúmeras soluções para essas dores, mas o que acontecia na maioria desses casos é que essas dores eram sintoma da ansiedade. Quando você alivia a dor sem tratar a causa, que nesse caso é a ansiedade patológica, essa dor reaparece. Mas olha, antes de continuar, eu quero te pedir um favor. Se você é novo, é nova aqui no canal, assina o canal e ativa aquele sininho para você receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Esses vídeos vão te ajudar a controlar a sua ansiedade. Muitas vezes as pessoas que sofrem com essas dores crônicas relatam que elas têm a sensação de que um caminhão passou por cima delas. Relatam uma dor tensional que às vezes irradia por todo o corpo, outras vezes acontece em regiões específicas, como dores no pescoço, nas pernas, dores de cabeça. E aí a pessoa leva anos sofrendo por não ter um diagnóstico adequado. Provavelmente você vai se identificar com o que eu vou dizer agora. A pessoa que sofre com essas dores desenvolve o hábito de ficar prestando atenção no seu estado geral. Ela fica avaliando cada partezinha do seu corpo para identificar como ela está se sentindo. É como se ela passasse um scanner pelo corpo. Isso porque a pessoa fica extremamente preocupada por sentir essa dor e não ter uma explicação para ela. Então, além do desconforto ocasionado pela dor, a pessoa fica angustiada com a possibilidade de estar sofrendo de algo muito grave e não ter o diagnóstico correto. Esse processo gera um profundo desgaste emocional, drena a energia e aumenta a ansiedade,
Porque a pessoa começa a ficar ainda mais preocupada com a possibilidade de estar, de fato, com essa doença grave. E agora você vai entender por que a ansiedade é responsável por essas dores sem explicação. Quando nós estamos ansiosas, o sistema de alerta do nosso cérebro entra em ação. Esse sistema de alerta é movido por dois hormônios, cortisol e adrenalina. Você já deve ter ouvido falar desses hormônios, não é mesmo? Quando nós estamos tranquilos, tranquilas, com um estado de humor equilibrado, esses hormônios servem para nos darem energia para realizarmos as tarefas do nosso dia a dia. Você precisa de energia para trabalhar, para estudar, para cumprir a sua agenda de compromissos. Você precisa estar atento, por exemplo, para atravessar uma rua. Porém, nas pessoas que sofrem com ansiedade patológica, esses hormônios acabam sendo produzidos em excesso. E o excesso de cortisol e adrenalina desencadeia uma diminuição na produção de serotonina, que é aquele hormônio responsável pela nossa sensação de bem-estar. E isso gera um aumento da sensação de dor. Deu para entender até aqui? O excesso de cortisol e adrenalina leva a uma diminuição da serotonina e a consequência disso é o aumento da sensação de dor. Além disso, quando nós estamos ansiosos, há uma alteração na área cerebral responsável pela nossa capacidade de atenção e concentração. Ficamos mais dispersos, mais confusos, mais inseguros. E somado a isso, nós temos o que nós chamamos de viés da negatividade. E nesses momentos de ansiedade intensa, nós focamos só no negativo. Esse é um processo automático, nós não temos controle sobre esse funcionamento cerebral. Então, há um aumento de pensamentos negativos, de pensamentos acelerados, de pensamentos focados no risco, no perigo. E é por isso que você fica focando a sua atenção nos sintomas que seu corpo apresenta. Você fica ligada em tudo que está acontecendo no seu corpo e se preocupando se algo de grave está ocorrendo. Isso por conta desse viés da negatividade. E aí, quanto mais você foca a atenção na dor, mais ela te parece intensa. Então você já compreendeu que a equação aumento da produção de cortisol e adrenalina e a diminuição da produção de serotonina, mais o fato de você focar a atenção na dor, amplifica a sua sensação de dor. E aí você já começa a entender a relação entre dor e ansiedade. Então agora eu vou te falar sobre as dores mais comuns em quem sofre com ansiedade patológica. Dor cervical, aqui na nuca. Essa dor pode irradiar para os ombros, para a região central das costas e ela pode chegar até a lombar. Às vezes, esse tipo de dor gera uma sensação de formigamento nos braços e isso leva a pensamentos do tipo: isso pode ser um infarto. Dor de estômago. Essa dor acontece porque nesse momento em que você está em estado de alerta, há um aumento na produção de suco gástrico. Esse suco gástrico em excesso irrita a parede do estômago, pode causar uma inflamação e isso pode causar também refluxo e pode inclusive lesionar o esôfago. Por isso, a dor de estômago é muito comum em pessoas ansiosas. Além disso, quando esse processo se torna crônico, há uma alteração na digestão e na microbiota intestinal, que pode alterar o processo de absorção dos nutrientes e muitas vezes interfere na produção de neurotransmissores relacionados ao humor. Por isso, a expressão enfesado relacionada ao mau humor. Dor por todo o corpo ocorre porque há uma contração na musculatura esquelética. Essa contração interfere na circulação sanguínea, mexe com a oxigenação do sangue, altera a produção de radicais livres e tudo isso leva a um aumento de dor. Quando nós ficamos ansiosos, nós temos a tendência
a tensionar a musculatura. E aí, é bastante comum que as pessoas procurem explicações no Google e quase sempre elas chegam à conclusão de que elas estão com fibromialgia, mas na grande maioria das vezes é apenas tensão muscular. Outra dor bastante comum é a cefaleia tensional. Esse tipo de dor de cabeça está associada à tensão muscular na região cervical e traz uma sensação de pressão na cabeça, sensação de latejamento, dor na nuca, e o pensamento comumente associado é que algo de errado está acontecendo com a nossa pressão arterial. Tensão no maxilar, também conhecida como bruxismo. Essa dor é resultado da contração dos músculos do rosto, do trancamento da mandíbula. As pessoas apertam os dentes uns contra os outros, tensionando toda essa região. E isso pode ocasionar dor de cabeça, assim como dor na cervical e tensão no corpo inteiro. Dor no peito. Bom, essa dor preocupa muito. Por quê? Porque logo nós pensamos que se trata de algo no coração. Pensamos em infarto. Mas essa tensão muscular pode sim causar essa sensação de opressão no peito. Olha, vale ressaltar que é sempre muito importante fazer uma consulta médica para descartar qualquer problema clínico. Então, acho que ficou claro para vocês que essas dores não são psicológicas, não são criadas na nossa cabeça. Tudo isso ocorre por uma questão fisiológica. Essa mecânica da ansiedade leva a uma série de alterações clínicas. A saúde mental pode sim interferir no nosso corpo todo. Somos seres psicossomáticos. A mente e o corpo funcionam de forma integrada. Para que você consiga tratar a ansiedade de uma forma definitiva, sem uso de remédios, é preciso que você aprenda como a ansiedade acontece, como ela funciona, quais são as técnicas e estratégias que você pode usar para aprender a controlar a sua ansiedade. Eu sempre digo para os meus alunos e para os meus pacientes que é preciso treinar, treinar e treinar essas técnicas, essas estratégias. Aprender a lidar com o seu pensamento, porque assim e só assim você adquire o controle da sua ansiedade. Então agora eu vou te deixar uma sugestão para você começar a experimentar. Como você já entendeu, todas essas dores estão muito vinculadas à tensão muscular. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é produzir um estado de relaxamento. Essa técnica que eu vou te ensinar faz parte da terapia cognitivo-comportamental, muito conhecida como TCC, que é considerada o padrão ouro em psicologia hoje em dia. Eu criei um método validado tanto pelos meus pacientes quanto pelos meus alunos. E através do método Livremente, Ansiedade Nunca Mais, eles aprenderam a controlar a ansiedade. Eu vou ensinar de forma simples e rápida uma técnica aqui para vocês e numa outra oportunidade eu faço um vídeo mais detalhado sobre essa técnica, tá bom? Mas olha, de uma forma bem simples, o que você precisa fazer é tensionar a musculatura e em seguida soltar rapidamente e sentir o prazer de relaxar. Você tensiona toda a musculatura do rosto por 5 segundos e depois você solta. Tensiona a musculatura do pescoço e solta. E vai fazendo assim sucessivamente. Ombros, costas, braços, peito, barriga, glúteos, coxas, panturrilhas até os pés. Então você tensiona a musculatura e solta em seguida. O importante é você focar a sua atenção na sensação de relaxamento no momento que você solta a musculatura. Você está muito habituada a focar a atenção na dor, então você precisa aprender a focar a sua atenção na sensação de bem-estar que o relaxamento proporciona. Com isso, você vai ensinar ao seu cérebro que você é capaz de relaxar e produzir sensação de bem-estar.
Procura fazer esse exercício com frequência, mas principalmente no momento em que você estiver sentindo dor. Aí você relaxa especificamente aquela área que está dolorida e foca a sua atenção nessa sensação de bem-estar que você é capaz de produzir com o relaxamento dessa área. E se você quiser realmente aprender a controlar a sua ansiedade, vem fazer o meu curso Livremente Ansiedade Nunca Mais, para você realmente adquirir o controle da sua ansiedade e mudar a sua qualidade de vida. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma maneira, deixa seu like e compartilha com outras pessoas que também podem se beneficiar dessa informação. E se você ainda não assinou o canal, não esquece, vai lá e assina, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!